certo? A indenização especial por morte acidental, invalidez permanente por acidente. Você quer que eu explique cada uma delas para ficar melhor para o Marcelo, o Ronaldo e Lorena? Pode explicar, Carlinhos, pode explicar, é Pode, interessante. eu não sei por causa do tempo, tá? Indenização especial por morte acidental, ou seja, o cliente contratou já a cobertura lá de morte e ele veio faltar por indenização especial por morte acidental. Ele contratou também esse adicional. Essa cobertura, ela gera 200% para o beneficiário receber, ou seja, ele tem 100% da morte, mas 100% se for morte acidental. Ficou entendido? Então, se é 500 mil contratado, a família vai receber 1 milhão, porque ela tem a cobertura de morte, mais, se for morte acidental, tá? Mais 100% da cobertura de morte, que é a morte acidental. Ficou claro? Aí, nesse caso, vai aumentando a parcela também, né? A Não, contribuição. não, Não? não. A gente colocou um benefício, uma cobertura adicional, que é uma indenização especial por morte acidental. Não aumenta, tá? Ela já vai te falando, ele já vai te simplificando quanto que é cada cobertura dessa, tá? A cobertura de morte é um tanto, a indenização especial como acidental, ela vai te informando quanto, na hora do cálculo da soma, tudo que você for colocando de cobertura, ela vai te falando os valores do prêmio e o total que você vai contribuir embaixo, de todo esse pacote de benefícios que você contratou. Invalidez permanente por acidente. A invalidez permanente, ela dá a possibilidade de ser permanente é o quê? A gente existe uma tabela de qual o percentual que vale o meu braço, percentual que vale o meu dedo, percentual que vale a perna, os membros nossos têm percentuais, tá? E aí eu vou mais à frente apresentar para vocês esses percentuais. Se eu perder um braço, aí tem um percentual para invalidez permanente, tá? E aí a gente também tem cobertura que não está aqui permanente ou total por acidente, tá? Indenização Existe especial. uma tabela, né, Carlene? Isso, eu expliquei, exatamente, existe a tabela e os percentuais. Mais à frente eu vou explicar mais detalhes dessa cobertura, porque ela também tem uma opção de majoração, para ficar melhor, para não ser ficar repetindo essa exemplificação. Indenização especial de invalidez por doença, se ele vier ficar inválido, tá? Por doença, ele tem essa cobertura contratada. Doenças graves, também vou exemplificar, nós estamos dentro dessa cobertura de doença grave, nós estamos com 24 coberturas cobertas por doenças graves. Daqui a pouquinho eu apresento quais essas 24 doenças que estão cobertas. Diária por incapacidade temporária, ou seja, a pessoa fica incapaz de exercer sua atividade, ele contrata uma cobertura que possibilita ele, o nosso é calculado diariamente. Exemplo, ele contratou, chamamos de DIT, né? Ele contratou 20 mil, a renda dele é 20 mil, ele contratou 20 mil se ele vem ficar impossibilidade de exercer a profissão dele. Vou explicar uma profissão, um médico. Ele faz cirurgia e ele teve um acidente nas mãos. Ele ficou em possibilidade de fazer as cirurgias. Então, ele contratou o diário de capacidade temporária, 20 mil. A gente verifica, a gente tem carência, a carência de 15 ou 7 dias. Se ele contratou 7 dias, se ele ficou impossibilitado lá 30 dias, aí vai contar a partir do 8º dias, e aí ele tem o restante do dias, a gente faz um cálculo para verificar quanto que ele vai receber, tá? Aí divide 20 mil dividido por 30 dias, a gente encontra a diária. Aí a gente multiplica por 22 dias, tá? Aí ele recebe. Se ele continuar no próximo mês, aí a gente vai dar os 20 mil cheio, certo? Diária por internação hospitalar. Também dá possibilidade, se ele vier ficar internado hospitalar,
ele dá essa possibilidade de uma diária, muito parecida com essa diária de capacidade também, tá? A gente tem até, aí eu explico mais à frente, que dá a possibilidade de 250 diária no ano, e durante o ano de contratação do seguro da jornada dele, dá até 1.250 diárias. Assistência funerária, ele tem a opção de escolher individual ou ele tem a opção de escolher familiar, tá? E aí eu expliquei da majoração, que foi aquela invalidez que eu expliquei para vocês. Aí existe a tabela aqui, ó, socorro, a tabelinha, perda total do uso das mãos, ela vale, Sim. de acordo com o seguro, é 60%, mas se ele optar por uma opção lá adicional, IPA majorada, se acontecer a perda total das mãos, ele recebe 100% do capital. Em vez de 60%, recebe 100%, tá? Aí, nesse caso, ele paga um pouquinho mais caro, viu? Isso, exatamente. Aí precifica, mas porque ele está reduzindo, ele está reduzindo o percentual de acordo com a tabela, ou seja, ele está aumentando, majorando para 100% de todas as coberturas. Perda total do uso dos pés, também é 50% a opção da majoração, e assim vai os percentuais, tá? E aí falamos das 24 doenças graves. Olha o quanto aí a gente tem uma ampla cobertura de doenças graves. Para mim é assim, dos pontos mais importantes dentro desse produto de cobertura, tá? Dos benefícios que tem, das coberturas que proporciona esse produto, as 24 doenças graves, eu acho que é uma opção muito importante, mas também ela precifica e analisa uma precificação um pouquinho mais, tá? E ela cobre todas essas coberturas, acidente vascular encefálico, anemia grave, câncer, cirurgia. Então, todas essas 24 coberturas ela atende. Aí ela tem uma carência de 60 dias após a contratação, exceto para a esclerose múltipla, a esclerose lateral, que é o ELA, doenças de Alzheimer e doenças de Parkinson, que o prazo é 1 ano, 12 meses, para essas aqui. Mas todas as demais é 60 dias. E essas coberturas têm vigência de 5 anos, podendo ser renovadas a cada período até 65 anos de vida do segurado, sendo a primeira renovação automática, ou seja, 10 anos, a primeira, ele aguarda 5 anos e quando completa 5 anos, ela renova automaticamente. Então, ele passa 10 anos aí seguindo com essas adicionais. Característica do produto, ele é um seguro de vida para 18 a 70 anos, porém, de 18 a 65 anos, para a contratação das coberturas de DIT, que é a diária de capacidade temporária, diária de internação hospitalar, e DG, que é doenças graves. Pagamento dos prêmios, ele pode ser 10, 20, 30 anos. Valor saudado, indenização mínima de 30 mil, ou seja, ele tem que ter 30 mil acumulado para que o valor possa ser acionado para o pagamento, ou seja, da parcela que ele não pôde, não conseguiu fazer o pagamento. Ele tem que ter, no mínimo, 30 mil de reserva lá acumulada. Atualização monetária pelo IPCA. A contratação é 100% digital, assinatura eletrônica, a jornada dela é muito rápida, tá? A forma de pagamento pode ser via Pix, boleto bancário, cartão de crédito ou débito em conta. A periodicidade do pagamento, ele pode ser mensal ou anual. Sendo anual, tem um desconto de 4% do valor do prêmio. Aí os comissionamentos, ele tem 6 modos de comissionamento. Subscrição de risco, nós temos a utilização da DPS. O que é DPS? Declaração Pessoal de Saúde, ou seja, dentro da proposta vai uma relação para a seguradora saber como é que está a saúde desse cliente, tá? Ou do segurado. Ou a teleentrevista. A teleentrevista mais exame é de acordo com os capitais, porque a gente segue uns valores de capitais para seguir com a teleentrevista. DPS até 1 milhão, teleentrevista de 1 milhão a 3 milhões
E aí, dependendo da idade, a gente aciona o documento, e acima de 3 milhões, a gente vai para teleentrevistas, exames e a possibilidade de ficha financeira, de 3 milhões a 10 milhões. Esse produto pode ser contratado até 10 milhões, tá? Posso fazer uma pergunta, Carline? À vontade. É para voltar? Por favor. Ah, você falou ainda agora há pouco, desculpa, é que eu estou participando da tua apresentação e também estou fazendo outra coisa paralela aqui, que é o pessoal da área de desenvolvimento lá da Mi Bank, e o pessoal está me perguntando um bocado de coisa, por isso que eu sumo da situação aqui. Mas eu quero te dizer o seguinte, você falou ainda agora há pouco que, se o cliente quiser, ele pode pagar à vista o seguro dele de uma única vez e pronto. O seguro eu vou contratar de forma vitalícia. Como é que é feito esse cálculo? Como é que é gerado o pagamento? Um boleto, eu vou e pago uma única vez, me explica aí como é que é isso. Ele Para paga mim é uma uma única novidade, vez, tá? sendo o plano 10 anos, 20, 30 anos, Ah, tá. Vitalício tá? não. Não, e aí vitalício ele não, ele paga o resto da vida. Dá a possibilidade de ser vitalício, ele fazendo o pagamento a vida dele, Mensal, ou anual. mensal, anual, ou ele quer contratar 10 anos. Eu vou fazer um exemplo, já estou terminando aqui para fazer o entendimento nesse exemplo de cálculo de 10 anos para ficar melhor, tá? Legal, legal. Estou finalizando já. E aí é exatamente o que eu falei da declaração pessoal de saúde, os valores e a subscrição de risco até 1 milhão de 18 a 70 anos. DPS inteligente, que é algumas perguntas que a gente menciona sobre a saúde do segurado. A aceitação é automática. Acima de 1 milhão a 3 milhões, a gente já faz, quando o cliente tem de 18 a 64 anos, a teleentrevista. De 65 a 70 anos, teleentrevista mais exame de urina, exame de sangue, ficha financeira, para a gente saber se aquele cliente realmente o patrimônio da capacidade de contratar um seguro acima de 3 milhões, assim, mais o ECG, mais o IPCA, o que é IPCA só para homens, que é o exame específico para homens, tá? Acima de 3 milhões, de 18 a 35 anos, teleentrevista, aí aqui já muda o formato, que desde os 18 a 31 anos a gente solicita teleentrevista. A teleentrevista, o que é? A gente marca com os profissionais da companhia, prestadores da área médica, que vai fazer uma teleentrevista exatamente da declaração pessoal de saúde, para saber como é que está a sua saúde, e já vai para análise da subscrição da ICATU. Aí mais exame, repete a exame, mais ficha financeira. De 40 a 70 anos, aí são os mesmos exames do lateral aqui, tá? Acima de 5 milhões até 10 milhões, aí a gente vai solicitar todos aqueles exames e aquelas entrevistas, tá? Aqui ele exemplifica o que é exame de sangue, que é aquele hemograma completo, de colesterol, para a gente saber como é que está a saúde do segurado, tá? Precisamos analisar esse risco para a gente gerar aí a implantação dessa apólice, tá? O exemplo que nós temos aí, Catu, nós solicitamos essas documentações da entrevista no ato da contratação, porém aceitando, aí a gente já cobre todas essas coberturas, certo? Aqui a jornada da formalização da proposta, das condições de análise da ICATU, aceitação das novas das condições, o prazo, a gente tem um prazo de 15 dias para análise da documentação, de solicitar qualquer outro exame, tá? E emitimos certificado com as novas condições. Caso a ICATU identifique se o cliente acionar alguma doença pré-existente, alguma outra informação, a gente pode dar parcialmente as coberturas, tá? Certo? Dependente também da informação da profissão. Vou exemplificar melhor. Um cliente que é produtor rural,
a gente entende, a gente também tem um descritivo de profissões onde que o cliente pode contratar, o que que ele pode contratar, até para facilitar na ponta, tá? Ele é produtor rural. Ah, nós, seguradora, não entendemos que ele é o proprietário de uma fazenda. Mas se ele botar produtor rural, vai entender que ele que conduz a máquina, né? Então, a gente exclui a cobertura de invalidez acidental. Mas damos para ele, eu estou exemplificando, cobertura de morte, invalidez por doença, tá? Então, a gente faz essas possibilidades ao invés de excluir ou cancelar essa proposta, tá bom? Carlene, Oi. teve uma situação recente agora que eu acompanhei. A pessoa detectou que estava com câncer e ela contratou o seguro de vida, declarou que tinha o câncer. Essa pessoa com patrimônio bem robusto e contratou uma verba, a seguradora mandou para subscrição, fizeram toda a análise, e ele, como um cliente do Banco Bradesco, eu vou dar o nome aqui, aceitaram a proposta dele, tá? Lógico que tem a carência de 2 anos, né? E ele pegou, contratou com uma verba de 10 milhões para cada filho e também para a mulher, certo? Para cada um foi 10 milhões. Após o tratamento de quase 4 anos, ele veio a óbito. E a seguradora foi lá e pagou para todos os beneficiários, tá? Eu te pergunto, nesse caso, como seria a tratativa de Icatu? Se ele acionou no ato da declaração que ele teve, já tem uma doença preexistente, a Sim. Icatu solicita exames e relatório médico para ver como é que está o grau daquela doença, tá? A gente tem a possibilidade de, assim como o Bradesco, continuar, dependendo se for 5 anos, o médico já fez a cirurgia, retirou, fez tratamento, a Icatu tem a possibilidade de colocar essa cobertura para o cliente, tá? Ou dela adicionar quais seriam as coberturas que ela indicaria. Mas tem sim possibilidade. A gente já teve casos, sim, que já estava mais de 5 anos, já tinha feito toda a jornada do tratamento, já estava bem, e aí sim, teve a aceitação, tá? Nesse caso dele, não, estava no início, deram uma salgada no prêmio, jogaram sal grosso em cima, mandaram para a subscrição, deram aquele, né, aquele up na taxa, aceitaram o risco e o cara compraram o risco, na verdade, porque era um cliente bom, né, para o banco, né? Muito patrimônio, aquela coisa toda e tal, e fizeram o seguro do cara. Mas eu penso que se fosse em outra seguradora, muito provavelmente ele teria um prazo, penso eu, de carência mais dilatada. É uma questão de avaliação de risco. E Glauco, Tá. pela minha experiência, né? Já comentando isso, inclusive que os seguros do Bradesco, grande parte tem essa carência de 2 anos, né? Mas pela minha Tem. experiência aí, que eu já vi dessas situações, até a Icatu também já tem relatos disso. É diminuída até a carência, porque quando ela aceita, né? Ou por ser especialista em vida, quando ela aceita, ela já tem uma melhor precificação, ela realmente dá aquela salgada, né? Dá, dá uma Majorada, né? agravada no prêmio, Agravado. major, agrava o prêmio, mas o que já havia acontecer foi de diminuir essa carência, inclusive. Mesmo com o agravo do prêmio, mas diminuir essa carência. Excelente notícia. Então, sigamos, Carlene, Carlene. ali atrás, quando você falou de DPS, eu vi que tinha DPS mais exames. É em todas as situações que, quando o cliente faz, independente dele estar saudável ou não, eu não entendi. Não. Aqui que você. Aqui. Lá no DPS. Não, não é nesse caso aí. É DPS, Declaração de Saúde. Tá.
Não, dependendo do valor contratado, até 1 milhão, tá? A gente pede 18 a DPS inteligente, que é aquelas perguntas, tá? Que a gente Sim, sim. faz, tá? Cliente, a DPS limpa, saudável, a possibilidade, a aceitação é automática, tá? Não Nesse tem exame, valor, né? até 1 milhão, isso, até 1 milhão. Acima de 1 milhão a 3 milhões, de 18 a 64 anos, ele vai para a teleentrevista. O que que a gente faz? Faz um agendamento para profissional que faz a teleentrevista dessa DPS, tá? De Ah, 65 a 70 entendi. anos, aí sim que a gente faz a teleentrevista, a gente pede o exame de urina, que esse exame de urina e sangue, ele exemplifica aqui, que ele tem, geralmente às vezes as pessoas fazem aquele anual, né? A gente aceita até 12, até 1 ano, 12 meses, tá? Esses exames aqui. E a ficha financeira para a gente saber aí como é que tá a vida financeira desse cliente. E Aí esses exames aqui mais para homem, acima outra de pergunta 50 que eu anos. gostaria de fazer antes da minha internet cair de novo, e depois eu vou deixar para a Lorena e para os outros, mas, né? Com relação ao prêmio. Por exemplo, o cara pagou lá, ele fez por 20 anos, mas lá, quando ele chegou em 10 anos, ele pode pedir um resgate parcial e continuar com o seguro? Pode, pode. Reduz o valor da reserva, lógico, do saldamento dele, né? Mas pode. Sim, foi Eu vou bastante explicar para interessante isso. você, eu vou explicar para você agora na prática, tá bom? Depois, aí vocês me perguntam se tiver alguma outra pergunta, e vocês vão acionando. Agora eu quero deixar para a Lorena e para os demais que eu sei que não tem muito conhecimento com seguro de vida. Até eu que tenho, eu tenho bastante dúvida, que dirá eles, né? Eu vou buscar aqui o cálculo para Eu acho facilitar. que também, como a gente não tem referência, como por exemplo o Glauco falou, é novidade para ele, então para mim, como ela está explicando, para mim está tudo ok, né? Não é como se eu soubesse de um jeito e agora está diferente, entendeu? E, diretor, nesse caso aí do Bradesco, que o senhor citou, o cliente, ele já tinha doença, aí o Bradesco só manteve a carência de 2 anos e agravou bastante o prêmio e aceitou, foi. Oi. Eu achei Mas, uma babada o Bradesco aceitar, porque pois o é. Eu Bradesco é também, viu? chato. Quando bota um Mas sim no DPS, com certeza a salgada foi grande, né? mas principalmente quando a apólice é grande, Ah, mas você uma não quer apólice de aceitar. 10 milhões, mas isso é doido, né? Não, Fran, mas o prêmio dele foi bem elevado, né? A Sério. seguradora deve ter aumentado, agravado o prêmio dele bastante. Ah, com certeza, meu amigo. Isso aí não foi Ele baratinho, não. aceitou pagar, ela aceitou o risco, então tá tudo certo. Tá tudo bonito. Tu paga, Eu estou me paga falando um porque a corolla gente por mês aqui, conhece tá tudo o certo. Bradesco, né? Então, assim, ainda que o prêmio seja bastante elevado, mas um simzinho naquela declaração de saúde é motivo para eles se negarem, independente do valor da apólice, né? Mas nesse caso aí, eu não sei, né? O que aconteceu que eles aceitaram, porque a apólice era bastante, mesmo que eles agravem o prêmio e tal, mas lá eu te falo assim que não faz muita parte, não é muito da rotina deles, entendeu? É tipo assim, se tiver um sim na DPS, parece que eles nem analisam e vão logo negando, sabe? Mas passou, tudo bem. Se passou, meu, adeus, É, tchau, eu, tem que eu pagar. não posso citar nome porque é parente da namorada do meu filho, então eu não quero citar nomes. Mas aconteceu. Vamos lá. Vamos lá, Rocha, Vamos Carlinhos. para a prática Mas, agora. Eu trouxe aqui um simulador para vocês entenderem mais para o entendimento ficar a cobertura de morte, reserva e soldamento, tá? Eu coloquei uma pessoa de 40 anos, feminina, um módulo. Na verdade, eu coloquei Carlene, tá aqui. É com a Carlene, já fez 40. 40.
Quarentei. E aí eu coloquei Nem parece, Ela Carlene. tá escondendo o jogo, ela tá Né? escondendo o jogo. Parece que para Tem Carlene, medo, ela diretor, tem o medo. relógio está trabalhando ao contrário, quem me dera. né? Já comecei a sentir a idade de algumas formas. Cada vez que Ela tá eu, escondendo. cada vez que eu a encontro, diretor, eu sinto que ela está mais bonita, mais jovem, mais... Exatamente, exatamente. Olha aí, dá uma olhada na estética, na pele. Aí tu vê, aí tu fica dizendo aí, é, Quarentei. Mas vamos lá. Eu coloquei uma contratação, ó, morte e adiantamento, ele vem junto, tá? Não é opcional. Eu coloquei 1 milhão, eu coloquei vitalício e eu coloquei o prazo de pagamento 10 anos, tá? Aqui tem a opção, ó, de 20, 30 e vitalício. Eu coloquei 10 anos. A contribuição mensal é 4.011 para uma cobertura de 1 milhão. Anual, 47.361,68. Lembrando que tem 4% anual. Agora, vamos lá para acumulação. Como é que fica? Ó, eu Se o paguei... IPCA for 6, continua 4 aí? Melhor ainda, que é o que a gente dá, a projeção, o PCA está alto, eu vou botar 4 e depois vou botar 6, tá? Mas olha aí, 1 milhão, eu efetivei o pagamento de 47 mil anual, tá? E aí eu não tenho direito à reserva, que só a partir do 25º, né? 2 anos não. No próximo ano, renovou mais 47, que aí soma 96 do acumulado. Aqui é o capital segurado. Olha como aumenta 40 mil, tá? Aqui vamos para o pagamento realizado acumulado, a soma das coberturas. E aqui é o valor de resgate, tá? Olha aí. Aqui é o valor de resgate, tá? Aqui. Ele só tem direito após 2 anos, 25º. Eu paguei 46, eu venho pagando 47 aqui, ó. É que ele vai somando, ó. 2 vezes 47 dá 96, 2 anos. No terceiro ano, eu paguei mais 47, que foi 147. Já tem uma reserva de resgate de 28 mil. E tem o valor de indenização após saldamento de 43. Aí vamos esticar mais um pouquinho, 10 anos que eu coloquei. Ele vem pagando 47 sempre aqui, tá? E olha que o capital dele vai aumentando, certo? Aqui. No total, o cliente pagou, a gente verifica o cliente, o pagamento realizado pelo cliente. Ele pagou 10 anos, ele pagou aqui 568 mil. 501 mil, porém ele está com uma cobertura de 1 milhão e quase 1,5 milhão. E o valor de resgate, 500 o mesmo mil, que ele pagou. 555. Olha aí, o mesmo que ele pagou 10 anos, quase o mesmo. 555, É porque 568. como vai corrigindo, né? Acaba virando até uma Exatamente. poupança, né? Aí eu já vou aqui quando eu tiver 70 anos. Olha aí. Eu paguei, parei de pagar aqui, ó, com 501. Com 500 e... Aqui, ó, 500 e, 402, paralisei o pagamento, que foram 10 anos. Mas quando eu tiver... Aí eu não pago mais, ó. Percebe que eu não pago mais? Não pago mais, Aí tá? ele deixa a reserva lá, se ele quiser. Aí ele deixa reserva. Olha como vai ficando o capital quando eu tiver 70 anos. Eu paguei 500 e pouco mil e tô com um capital de morte de 3.118. Correção, né? Tô corrigindo. E o valor acumulado? 1.980.000. Resgate, 1.974. E eu paguei só 500 e pouco mil. No caso aqui, se ele morre, os beneficiários dele vão entrar aqui, né? Aí, se ele falecer com 60 anos, é 2.006. Por isso que é vitalício, tá? Eu coloquei a opção 10 anos, que eu paguei 10 anos, esse seguro anual. E aí, se eu falecer com 60 anos, meu beneficiário vai receber 2.006, tá? E aí, quando fala, Carlene, se eu utilizar o resgate, aí vai fazer um novo recálculo para
verificar quanto que vai ficar minha cobertura, que vai reduzir, tá? Se eu for Vai reduzir. se eu for resgatar qualquer valor, aí vou fazer um novo recálculo para verificar quanto fica o capital segurado. Entendi. Show. É Quando a todo gente digital, né? Todo Isso, quando digital, né, Carlinhos? tudo eletrônico, tudo digital. E quando a gente faz esse exemplo para o cliente, e mais vocês aí, planejadores financeiros, quando faz esse cálculo para o cliente,